construída, que era a congregação daqui da Rua das Pedras, foi no tempo do pastor Francisco de Souza, que foi a igreja de Manguinhos, a igreja de São José. Isso aí foi a construção que Francisco de Souza iniciou. E a igreja da Rasa, porque aquela congregação da Rasa se encontra ali na praça, aquela igreja não era ali. Aquela igreja iniciou lá descendo para a Praia da Rasa, onde tem umas cabanas, nessa Praia da Rasa, no terreno de um senhor chamado São Guilherme. A igreja iniciou lá. Porque eu me lembro que quando tinha idade de 14 para 15 anos, eu ia de pé daqui para a Rasa, eu e Toninho, uma terça-feira que o pastor Zé Joaquim, que ainda era solteiro, quando ele dirigia Búzios, o pastor Zé Joaquim, toda terça-feira era culto de ensinamento, culto de doutrina, aquele tempo era culto de doutrina. E o pastor Joaquim saía daqui. Ele saía daqui às 5 horas da tarde, para ir para a Rasa de pé, para dormir lá. Quando era lá para as 6 horas da manhã, a gente continuava vindo de pé para Búzios. Isso era toda terça-feira. Não só eu e Toninho, meu irmão, mas sempre ia o Quimério, meu irmão, ia o João Pina de Manguinhos, e outros irmãos aí, talvez agora não me lembro. A gente ia de pé para a Rasa, toda terça-feira. O pastor Zé Joaquim ia dar curso de doutrina e ia para a Rasa. Então, a igreja da Rasa, depois terminou ali, aí começou na praça. Então, começou na praça, iniciou com o pastor Francisco de Souza. E o dirigente local da Rasa era o padre Luiz, um senhor chamado Niano, que era naquele tempo era presbítero, era diácono, que dirigia as congregações. E eu falei de Manguinhos, né? Aí o Francisco construiu Manguinhos e São José e Rasa. Interessante que até a igreja da Barra São João foi Búzios e construiu. Barra São João, Búzios construiu. Jardim Esperança foi Búzios e construiu. O pastor Francisco também foi Jardim Esperança. E depois Jardim Esperança passou para Cabo Frio, a Rasa passou para Cabo Frio, o Barra São João passou para Cabo Frio. E aí na chegada do pastor Gentil, o pastor Gentil construiu a igreja de Sem Braça. Sem Braça foi o pastor Gentil que iniciou ela, a igreja de Sem Braça. Aquele terreno da Sem Braça foi doado por um irmão chamado irmão Adelino, que antes tinha uma igrejinha pequena. Quem iniciou a pequena foi o pastor Orlando, construiu uma pequena. Eu cheguei até a dirigir aquela igreja pequena há uns 2 anos. E depois começamos a construir aquela igreja maior. Aí já foi no tempo, o Orlando saiu e entrou o pastor Gentil, no lugar do pastor Orlando. Aí o pastor Gentil deu início àquela obra da Sem Graça. Aí o pastor Reinaldo, a Gentil saiu, entrou o Reinaldo iniciou o Capão, construiu o Capão. E aí o Reinaldo saiu, entrou o Nelson construiu o Zé Gonçalves. Pastor Nelson de Souza Zé Gonçalves, congregação de Zé Gonçalves. E Santa Congregação. Agora essa de Tucum, já foi no tempo do pastor Paulo. Entendeu? Mas de São José? São José, quem iniciou foi o pastor Francisco de Souza. E tinha uma igrejinha atrás daquela igreja, que estava na frente construída, atrás tinha uma igreja menor. Aí até a igreja que Zé de Oliveira, que passou mais ou menos uns 15 anos dirigindo aquela igreja dos fundos. Aí interessante que eu construí aquela igreja da frente da feita lá, eu que marquei ela, que iniciamos ela, foi então do pastor Paulo. Entendeu? Uhum. O pastor Paulo iniciou São José
e tucuns. Cada obreiro que passou aqui, cada um fez um pouquinho, né? Isso. Cada um fez um pouco. Isso foi com você, a igreja continua, né? A obra continua. É. E os obreiros como é de passagem, né? Às vezes estão um tempo aqui, aí Deus precisa deles em outro lugar, eles vão para outros lugares. E a nossa igreja já passou mais ou menos uns 28 obreiros. Se você não está, para ver se você tem relação de quase todos, eu sei por na cabeça. Sim, muitos obreiros. Obreiro que passou 2 meses, outro obreiro passou 8 meses, outro obreiro passou 1 ano e pouco. E o obreiro que passou mais tempo mesmo aqui foi o pastor Francisco, pastor de 9 anos, o pastor Gentil passou 14. Os pais me mostram que o pastor Paulo passou 4 ou 5, né? Pastor Paulo. Assim. Que pouco. Mas é isso. Pode ir? A paz do Senhor para todos os irmãos, pastor Almir Antônio de Santo, pastor Kibo Buzo, 79. Trabalho muito gostoso, que ele pegou e deixou um nome muito maravilhoso. Buzo é uma mãe, Campo Grande. Meu povo controlados. O culto escuto naquela época era um culto muito maravilhoso, muito fervoroso. A doutrina não tinha caído ainda. Hoje acabou a doutrina, entrou os costumes. As pessoas fazem o que bem pensam fazer. Não tem mais doutrina do campo. Feliz aquele que usa ainda as doutrinas passadas do Senhor. Hoje estou vivendo a coisa de costume dentro da igreja. Tudo hoje é costume, é costume, é costume. A realidade não é. A Bíblia é o nosso manual de ensinamento, de permanência na casa de Deus. Porque dentro da Bíblia nada mudou. Hoje, o mundo todo dentro da igreja, a igreja prepara o mundo. Mas me sinto feliz. Comecei meu ministério aí, novo ainda em Buzo. Isso que era para vocês. Muito obrigado.